Fala pessoal, estamos começando um Inova Podcast, o nosso podcast sobre inovação, ciência, tecnologia, artes, cultura e tudo mais, aquilo que foi interessante para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Estamos hoje com um convidado muito especial, ele que me deu aula na faculdade, professor Vivaldo José Breternitz, uma autoridade no assunto de tecnologia e inovação. E é de Jundiaí, está em Jundiaí e é o nosso convidado de hoje para falar um pouco e muito mais sobre inovação, tecnologia e tudo aquilo que permeia esse grande mercado da ciência, da tecnologia, da inovação e do mundo, né, professor? Por favor, fala um pouquinho sobre o senhor. Obrigado. Olá, Jones. Olá, pessoal. É um grande prazer estar com você, um camarada jovem, dinâmico, um batalhador, sempre correndo atrás de novidades, sempre pensando no futuro do nosso país. Suas palavras me deixam feliz na medida em que a gente vê que a nossa cidade está correndo atrás, às vezes nem correndo atrás, às vezes correndo na frente, né? Nesses temas que são tão importantes para o desenvolvimento da nossa sociedade como um todo. É verdade, professor. Realmente precisamos correr atrás. E porque a sociedade avança muito rápido, né? As coisas avançam muito rápido. Mas antes da gente entrar no papo da tecnologia, vamos falar um pouquinho do senhor, de você, como você me chamou a atenção ali, de você, não é para chamar de senhor aqui. Professor Vivaldo, como que você começou, como que você decidiu entrar na área da tecnologia? Vamos falar lá de trás, quando você tinha lá seus 16, 17 anos, que deu aquela ideia, ele falou, pô, eu preciso ir para alguma coisa, preciso arrumar um emprego. Como que foi esse começo aí? Conta um pouquinho pra gente. Olha, não fui eu que fui atrás da tecnologia, a tecnologia que veio atrás de mim. Eu trabalhava na SICA, uma grande empresa que existia aqui na nossa cidade, na área de recrutamento e seleção de pessoal. Eu estava no terceiro ano da faculdade, eu estava fazendo administração aqui no nosso Anchieta, onde nós trabalhamos juntos. E um belo dia o meu chefe, era o saudoso Reinaldo Sudati Júnior, um cara a quem eu devo muito, que infelizmente deixou-nos cedo, me disse, ó, Vivaldo, vai almoçar cedo, mais cedo, porque hoje você vai para São Paulo à tarde. Falei, para São Paulo, fazer o quê, né? Ele falou, não, o pessoal aí do computador, como era conhecida a área de TI da SICA, está precisando de gente, então nós vamos mandar todos os funcionários que estão fazendo o curso superior, eram muito poucos naquela época, nós coubemos uma Kombi, tá? Fazer um teste em São Paulo e os que forem aprovados vão passar para a área do computador, era a área de TI. Bom, fui almoçar mais cedo, fui para São Paulo. Quando eu voltei, o Sudati me disse, olha, você foi aprovado no teste e você começa o curso amanhã. Naquela época não existiam cursos como a gente vê hoje, sistemas de informação, ciência da computação. Eu era estudante de administração, como eu disse. E o que se fazia na época, os fabricantes de computador treinavam os jovens que iam entrar na área. E eu fui fazer esse curso na Univac, que era na época talvez o maior fornecedor de computadores do mundo. Essa empresa não existe mais. Bom, fiz o curso, comecei a trabalhar na área de TI da SICA. E algum tempo depois, eu acabei indo para São Paulo. Surgiu uma oportunidade, eu fui trabalhar na Prodesp, que é uma empresa de TI do governo do estado. Lá eu fui trainee nessa altura, eu já estava no último ano da faculdade, e as empresas costumavam contratar jovens que estavam terminando seus cursos superiores para treiná-los na área de computação. Então eu fiz esse curso, era um curso da IBM, e acabei virando analista de sistemas na Prodesp. Fiquei algum tempo lá, surgiu uma oportunidade na Prodan. A Prodan era a empresa de TI do município de São Paulo. Fui para lá, tá? Depois de mais algum tempo na Prodan, eu acabei indo para o Banespa. E no Banespa eu fiquei muitos anos, sempre na área de TI, e saí de lá quando me aposentei, já na era Santander, né? Nessa época, eu já dava aulas, eu já era professor aqui no Anchieta, e eu comecei a ter uma participação maior na vida acadêmica e também fazendo um pouco de consultoria, como eu faço até hoje. Gostei de dar aula, como te disse, e resolvi fazer um mestrado. Naquela época, as universidades já estavam começando a exigir mestrado dos seus professores, pelo menos. E fui fazer um mestrado em engenharia de computação no Mackenzie. Terminado esse mestrado, lá eu fui contratado pelo Mackenzie como professor e lá fiquei por mais de 20 anos. Até me aposentar pela segunda vez, né? Nesse intervalo eu acabei dando aula também na USP, em programas de mestrado na área de administração e empreendedorismo. Dei aulas no Mackenzie em cursos de graduação e pós-graduação, como aqui no Anchieta, e dei aulas também em cursos de mestrado no Mackenzie.
Agora, novamente aposentado, eu estou me dedicando principalmente às minhas atividades de consultoria, embora num ritmo mais de aposentado, né? E eu assumi uma diretoria de uma entidade chamada Fórum Brasileiro de Internet das Coisas. É uma entidade que tem por objetivo divulgar os conceitos, a tecnologia, ajudar a formar pessoal nessa área de internet das coisas, que a gente julga fundamental aí para os próximos anos, né? No Brasil e em todo o mundo. Isso é mais ou menos o meu perfil profissional, né? Sim, que legal, hein? Olha, é uma bela história, né? Porque você viu muita coisa, desde a época do primeiro computador lá na SICA, onde trabalhou, passou por algumas empresas públicas, então você viu muita coisa dentro do setor público também, inclusive a evolução da cidade, né? Acho que isso é um tema interessante que eu quero explorar um pouquinho mais com você. Porque hoje nós estamos vendo uma revolução, né, professor? Hoje nós estamos vendo os assuntos de cidade inteligente, de internet das coisas, que se conecta muito com o assunto de cidade inteligente, mas ainda assim está um pouco distante do cidadão, né, da ponta ali, do usuário do serviço, do usuário do transporte, do usuário da saúde. Apesar de termos muitas tecnologias, muitas inovações acontecendo, mas ainda assim o cidadão acaba ficando em segundo plano. Você tem alguma sugestão, assim, você que participou de Prodesp e Prodan lá atrás, mas que participa ativamente ainda hoje de tudo isso que está acontecendo, o que você acha que daria para fazer para tentar encurtar um pouco mais essa barreira, essa fronteira existente ali entre cidadão, usuário do serviço, usuário da tecnologia na ponta e o provedor da tecnologia, muitas Prodesps, muitas Prodans, aqui nós temos a Cijum, que também desenvolve muitos bons sistemas, muitas boas tecnologias, mas mesmo assim, o cidadão ainda muitas vezes prefere pedir o seu serviço pelo telefone do 156 do que acessar o aplicativo da prefeitura, por exemplo. Esse é um exemplo crasso, mas como a gente encurtar isso ainda mais? Você acha que tem alguma forma de acelerar isso? Não tem caminho mágico, certo? Não tem caminho mágico, isso é um processo gradativo. E como profissional de TI, eu me sinto à vontade para te dizer uma coisa, né? Os nossos aplicativos normalmente não são construídos para o cidadão comum. O profissional de TI constrói um aplicativo que ele acha que vai ser bom para ele. E esse profissional de TI normalmente é um cara que já tem uma experiência com equipamentos, já tem uma experiência com software, né? Hoje, exatamente hoje, eu vivi uma experiência terrível. Eu vou fazer uma viagem ao exterior e eu precisava liberar a utilização de um cartão de crédito meu no exterior. Muito bem, entrei no Internet Banking do banco onde eu tenho conta e não tinha como fazer isso lá. Daí eu descobri que existe, além do Internet Banking, esse banco mantém um aplicativo só para cartões de crédito. Eu entrei nesse aplicativo, eu baixei o aplicativo, eu não tinha... E não consegui fazer o que eu queria, liberar o meu cartão para uso no exterior. Daí eu liguei para o Helpdesk, para o apoio ao cliente. Conversei, e no final das contas a moça falou, olha, acho que é melhor você ir na agência, tá? Putz. Então lá fui eu na agência. Fui atendido gentilmente por uma gerente de negócios que mexeu. Falou, olha, por favor, converse com a gerente geral, que ela pode te ajudar. Daí, no final, a gerente geral conseguiu liberar os dois, eram 2 cartões em realidade, os meus 2 cartões para uso no exterior. Eu espero, que esteja quando eu chegar em Dubai, que o meu cartão funcione. Tá? Então, o que acontece é isso, na minha visão, né? Poxa. As pessoas que constroem aplicativos constroem para elas, para pessoas do nível de experiência delas, e não para o cidadão comum, certo? Sim. E então essa sua colocação, a resposta é não tem jeito de acelerar. Tem jeito de se acelerar um pouquinho. Então, por exemplo, disponibilizando cada vez mais serviços pelos aplicativos, tá? Mas com a certeza que a maior parte dos nossos cidadãos não vai conseguir usá-los de maneira eficiente e passo a passo ir melhorando o atendimento, melhorando esses aplicativos para que aquele usuário, aquele cidadão que não tem familiaridade com tecnologia possa usá-la com facilidade. Sim. Mas a pandemia acelerou bem isso também, né? Apesar de
das perdas, e apesar de todos os problemas que a gente teve com esses 2 anos de pandemia, a tecnologia veio para ficar de forma bem assídua na pandemia, por muitas coisas que não aconteciam antes passaram a acontecer. Cito aqui a cultura, por exemplo, do home office, das reuniões virtuais, que antes era ainda meio... Pouca gente usava reunião virtual, né? Na pandemia acabou que as pessoas estão usando mais, mas agora eu estou vendo que elas estão voltando para o escritório de novo, né? É um movimento aí contrário que está acontecendo agora em algumas empresas. O que o senhor acha sobre isso, sobre essa pandemia? Olha, a pandemia realmente fez com que as pessoas se aproximassem mais da tecnologia. Sob esse ponto de vista, a pandemia foi algo interessante, tá? Mas você citou um ponto das reuniões virtuais. Eu estou escrevendo um artigo que deve ser publicado ainda nessa semana em um jornal de São Paulo. Uma startup americana chamada Red, creio que de Seattle, criou, usando uma inteligência artificial, fez uma análise de mais de 3 milhões de minutos de reuniões gravadas pelo Zoom. E chegou a algumas conclusões que foram terríveis, né? Ou seja, a maior parte das pessoas entrou atrasada na reunião. Uma parte muito considerável das pessoas simplesmente não abriu a boca na reunião, certo? E outros pontos negativos a mais. Inclusive, 11%, me lembro desse número, simplesmente não ativou o vídeo ou o som. Nós sentimos muito isso tentando dar aula durante a pandemia, tá? Você via que o aluno estava logado, você falava, fulano, o cara não respondia, né? A câmera estava desligada, né? Então, a pandemia fez, na minha visão, com que a tecnologia ficasse mais próxima das pessoas, tá? Mas a gente não pode dizer que isso foi uma forma de resolver todos esses problemas, não, tá? Nós ainda temos, como eu disse há pouco, um longo caminho a percorrer. É um caminho desafiador, Sim, né? Porque são muitas culturas, tem gente que não foi criada, vamos dizer assim, no hábito da tecnologia, tem gente que só teve o primeiro celular com 18 anos, né? Teve gente que nunca teve acesso a um computador, que só teve depois de mais velho, ou até mesmo quando ingressou numa faculdade, aqueles que ingressaram na faculdade, enfim, é desafiador. Mas agora, professor, falar um pouquinho de um assunto também recorrente e desafiador, tanto quanto esse da conexão com a tecnologia, que são as novas profissões, né? A gente tem visto que muitas profissões estão deixando de existir, né? Acho que isso já acontece desde que o mundo é mundo, né? O mundo vai evoluindo, as profissões vão indo embora, né? Mas outras vão chegando. Só que agora com a tecnologia você consegue ver assim... com uma startup, por exemplo, que agora já tem novos cargos, novas profissões, novas carreiras acontecendo ali, ou seja, você tem uma startup com 5, 6 pessoas que fatura um valor absurdo perante a um restaurante, por exemplo, que tem 300 funcionários e aquela coisa toda, e ele não consegue crescer mais e tal. Já uma startup, ela explode de uma forma muito rápida, quer dizer... é uma revolução, é uma forma nova de empregar, é uma forma nova de se desenvolver, de desenvolver a sociedade, mas, e você, como professor, deve ver muitos casos, muitos alunos que vão indo e vão se desenvolvendo. Vamos falar um pouquinho disso, das novas profissões, o que você está vendo que está acontecendo, essa mudança no mercado, os novos cursos, o que a academia precisa se correr atrás, né, para poder acompanhar esse movimento, senão ela fica para trás também, né, a própria academia. O que você está achando? Olha, vamos começar daquilo mais convencional, né? O desenvolvedor de sistemas de informação, por exemplo, tá? O analista de suporte, aquele cara que cuida do banco de dados, cuida de telecomunicações, etc. Existe uma entidade patronal que reúne empresas da área de tecnologia da informação chamada Brascom. Em 2020, antes da pandemia realmente se estabelecer, a Brascom fez um estudo e disse que até 2025 haveria 400 mil empregos no Brasil na área de TI, 400 mil novos empregos, tá? Então, grosseiramente, seriam 80 mil por ano. As nossas faculdades têm condição de formar 60 mil. E uma parte muito grande, infelizmente, é muito mal formada. Tá? Então, a gente está falando daquele pessoal convencional, aquele pessoal que exerce funções que já existem nas empresas. Há uma carência enorme dessas pessoas, desses profissionais, que foi agravada pela pandemia, que gerou mais empregos nessa área. Além disso, nós estamos com um novo problema, né? Para as empresas é um problema.
O trabalho na modalidade home office está fazendo com que muitos jovens profissionais brasileiros comecem a trabalhar para firmas do exterior, indo para lá ou trabalhando aqui. Tá? Então, essa carência de pessoal para essas funções mais básicas da área de TI, básicas no sentido de serem mais tradicionais, né? As de entrada, digamos assim? Não, eu não diria de entrada, porque um desenvolvedor pode ser um sujeito que está num nível muito alto, mais avançado. Né? Eu diria que são as funções mais tradicionais, mais clássicas, tá? Essas funções a gente não está conseguindo prover. Está faltando gente, vai continuar faltando gente, está cada vez mais sério esse tipo de coisa. Como eu disse, é agravado pela possibilidade que os nossos jovens, trabalhando home office, possam trabalhar para empresas do exterior. Tenho vários casos de alunos que estão vivendo essa realidade. Muito bem. Agora, existem funções que estão deixando de existir. Por exemplo, com uma quantidade muito grande de aplicativos, de empresas movendo-se para a nuvem, aquela função clássica, né, do operador de computador, etc., está deixando de existir. Eu não vou ter mais o data center na minha empresa, eu passei tudo para a nuvem. Quem vai operar isso é o operador lá da empresa que presta serviço de nuvem. Eu pago por mês, ele cuida lá. E outra, como são grandes empresas, eles têm condições de usar software de automação de operação de computadores. Então, algumas funções estão desaparecendo. Novas funções. Estão surgindo várias. Eu vou me restringir àquelas que são mais ligadas à área de TI. Por exemplo, o cientista de dados. O cientista de dados, você não ouvia falar dessa expressão há 4, 5 anos atrás. É uma função que tem uma procura muito grande, excelentes salários, tá? Mas para quem vai exercer essa função, é necessária uma formação muito sofisticada. A pessoa tem que entender não só de TI, por exemplo, alguma coisa em termos de programação, principalmente em Python e R, que são linguagens de programação, mas a pessoa tem que entender também de estatística, a pessoa tem que entender um pouco de comunicação para discutir com o usuário o que ele precisa, etc. Tá? Aliás, nessa área, nesse cargo específico, eu acompanhei, talvez há uns 3 anos atrás, o caso de um grande banco brasileiro, mas grande mesmo, que resolveu criar uma área de business analyst, né? Business Intelligence? Business Intelligence sofisticada. Era uma área de mercado apoiada em ciência de dados. Ele contratou 12 pessoas. Todos eles tinham mestrado ou doutorado, alguns com programas de formação no exterior, gente com currículo acadêmico de primeiríssima linha. Passou um ano, metade não estava mais lá. Por quê? E os salários eram muito bons. Por quê? Porque essas pessoas tinham uma formação técnica muito sólida, aquilo que a gente chama de hard skills, e eram muito fracos naquilo que a gente chama de soft skills, que são habilidades ligadas mais à postura. Era gente que não tinha condição, ou facilidade para trabalhar em equipe, gente que tinha dificuldade de comunicação, gente que não conseguia se ater uma disciplina de trabalho. Num grande banco você não faz o que você quer, né? Tem que seguir um monte de regras, até por questões de segurança. Então, nessas novas profissões, e cientista de dados é uma delas, há uma grande quantidade de novas exigências, certo? E essas novas exigências, a gente percebe, a gente que está no mundo acadêmico há muito tempo, que a maioria absoluta das escolas não está conseguindo dar a formação que esses profissionais precisam. Essas escolas, a maioria delas, ainda se restringe àquela história lá do passado. Vamos aprender aqui uma linguagenzinha de programação, vamos aprender alguns princípios básicos de engenharia de software e PT saudações. Mas isso não começa nas bases, professor? Será que não tem que começar a ter, por exemplo, programação, lógica de programação, enfim, na escola pública ou na escola particular, enfim, mas baixo, começar na primeira série, na segunda série, terceira série, no prézinho, não sei. Deveria começar. Começar de baixo, né? Para quando chegar na idade da faculdade. A pessoa precisaria, as crianças, né, agora precisariam ter alguma formação mais voltada para essa área de exatas. Acontece que nós não temos professores para isso, certo?
Então a gente começa a ver algumas coisas que, na minha opinião, não são muito racionais, né? Você chega aí numa 8ª série, 9ª série, primeiro do ensino médio, e começa a tentar ensinar filosofia para o aluno. É perda de tempo, sabe? Filosofia é algo extremamente importante, vai lá na frente, depois que a pessoa já está formada, depois que a pessoa já tem uma vivência, uma experiência de vida, etc. Então, o que acontece? A escola, nos níveis mais baixos, né, mais baixos no sentido de mais iniciais, ela tenta passar uma quantidade imensa de conteúdo, tá? Que normalmente entra por aqui e sai por aqui, Sim. e não permite aos alunos que vivam experiências. Aí sim vão aprender. Tá? E que se agravou ainda mais na pandemia, né, professor? Foram 2 anos ali praticamente parados, né? Sim. Conheço muita gente que tem filho e que você pergunta se o filho estudou nesses 2 anos. Ele tá fazendo ali no celular alguma coisa que a professora mandou para ele, mas foram 2 anos perdidos, né? Nós vamos sentir os efeitos disso daqui 5, 6, 7 anos, quando essa garotada estiver chegando na universidade. E para tornar o cenário ainda mais trágico para nós brasileiros, é o seguinte: daqui a pouco nós vamos ter empresas estrangeiras que vão sair daqui porque não encontram aqui a mão de obra necessária. Mão de obra um pouco mais qualificada, tá? O cientista de dados que você falou, o especialista ali em algumas coisas, não vai achar aqui. Há 2 semanas atrás, eu tive participando de um evento em Santa Catarina, em Joinville mais exatamente, e havia um grupo do Senai de Santa Catarina falando de indústria 4.0, que é basicamente a internet das coisas, a aplicação de telefonia 5G ao ambiente industrial. E então eles estavam contando as dificuldades que eles têm para pegar profissionais de fábrica, quase de chão de fábrica, né? Ou de chão de fábrica, um operador de máquina, um profissional de manutenção, mecânica, um eletricista, e tentar trazer esse pessoal um pouco mais próximo desse tipo de ferramenta, né? De 5G, de automação de máquinas, etc. É um trabalho insano, porque a maioria dessas pessoas, desses profissionais, são jovens que foram formados nesse esquema que nós estamos conversando aqui. O cara foi na escola, mal e mal aprendeu a ler e escrever, aí fez um cursinho básico de mecânica no Senai, que era um negócio, aqui para fazer tal coisa, aperta esse parafuso, para fazer outra coisa, alivia aquele outro parafuso. E que hoje ele tem que ir para um ambiente de trabalho em que é necessário uma postura um pouco mais intelectual, o cara tem uma dificuldade enorme. Tá? Agora, essas dificuldades não devem nos desanimar, né? Essas dificuldades devem nos motivar a buscar soluções, porque afinal os seus filhos vão viver aqui, os meus netos já estão vivendo aqui, e a gente não pode simplesmente falar, deixa para lá, isso é assim mesmo, deixa correr. Não dá para fazer isso. A gente tem que continuar brigando, continuar adotando uma postura como essa que você vem tomando já há muitos anos, né? Correndo atrás. Tem que correr atrás, né? Porque a fila anda, a coisa não para, o mundo não para de se desenvolver. Eu queria chamar a atenção num ponto, ainda na questão da formação, professor, como você é um acadêmico, você trabalhou muitos anos na faculdade, enfim, viveu com muitos alunos, viveu com muitos outros professores. Existe aí um outro desafio também, que é a formação empreendedora, né? A minha mãe, por exemplo, ela sempre falou para eu procurar um emprego CLT das 8 às 5, que esse era o certo. Minha mãe é uma pessoa mais velha ali, claro, mas sempre falava isso. E essa cultura ainda permeia por muitas pessoas para os seus filhos, né? Olha, tem que arrumar um emprego, tal, que não é incorreto, né? Claro, só para deixar claro aqui para os nossos espectadores, tá certo, tem que trabalhar mesmo. Mas a gente vê hoje em dia também um desejo das pessoas em empreender. E o brasileiro é empreendedor, no modo geral, né? Quando a batata assa mesmo, ele vai se virar ali, vai vender alguma coisa, vai abrir um negócio em casa, vai se desenvolver, mas nós não temos essa formação de forma institucional. Você não aprende isso na escola, você não aprende a empreender na escola, você não aprende gestão financeira, você não aprende fluxo de caixa na escola, pelo menos na grande maioria delas, né? E aí acaba que muitas das empresas, o que acontece? Fecha, quebra, né? Você abre um negócio na sua garagem, daqui a pouco vem a vigilância sanitária, que você também não sabe para que serve, mas é essencial se você abrir alguma coisa relacionada à alimentação, e você vai ter um monte de problema, não vai ter alvará, etc. e tal.
Onde que entra tudo isso na inovação? A inovação está aí, né? As novas tecnologias estão chegando, as startups, os aplicativos, mesmo para o cara que abre um food truck, né? Para vender lanche, ele tem alguma inovação embarcada ali, mas muitas vezes sem a educação formal, intelectual, para poder se desenvolver e não deixar que o seu food truck quebre. Como que a gente muda isso? Como que a gente tenta avançar nisso para levar um pouco mais de cultura empreendedora para o jovem, para o adolescente, ou até mesmo para o cara mais velho que já saiu da idade escolar, ou já até passou da faculdade, aquele profissional liberal? Vamos falar um pouquinho disso. A resposta é aquela de sempre, né? Educação, informação, certo? Para o jovem, para a criança, tá? Hoje eu não enxergo nada nos currículos que fale em termos de inovação. Nós não temos, ou eu desconheço que haja, na maior parte das nossas, em quase todas as nossas escolas públicas, por exemplo, educação financeira. Não tem. Tem ter salações, tá? Então o sujeito sai absolutamente crente quando ele pega o primeiro cartão de crédito dele, que ele paga o valor mínimo da fatura e vai ser feliz para sempre, né? É mais um inadimplente daqui a pouco aí, né? Se então, não tomar cuidado. Desde lá de baixo, a gente teria que começar, por exemplo, falando de educação financeira. Porque o sujeito vai ser um empreendedor, qualquer que seja o negócio dele, um food truck, uma startup tecnológica, ele tem que pensar no dinheiro. A gente começa a ver, eu vi já, quando a expressão empreendedorismo nem era usada, um monte de gente que tinha negócios, tá? E o sujeito confundia o dinheiro dele com o dinheiro da empresa, né? Então o cara era comerciante, o cara fala, pô, esse mês aqui eu faturei 50 mil, tá? Então eu vou trocar de carro. Só que ele esquece que ele tem que repor o estoque, trocar uma máquina, tá? Folha, exatamente, impostos, né? Então, eu acho que a resposta é educação, é informação. Começar lá com a garotada, por exemplo, acho que falar de educação financeira é um bom início, tá? Na outra extremidade, os profissionais mais antigos, eu acho que fica até mais fácil, né? Você pode promover um programa de treinamento, se o cara estiver interessado, ele vai lá e participa, etc, tá? Mas eu creio que a única forma de fomentar esse espírito empreendedor, certo? É realmente educar e instruir. A gente tem que levar em conta, você falou que aqui no Brasil há um espírito empreendedor muito desenvolvido. Às vezes eu fico em dúvida se isso realmente é verdade, ou se apenas as pessoas estão correndo atrás de fazer alguma coisa por conta, por exemplo, do desemprego. Sim. Tá? É uma dúvida que eu realmente tenho. Tomara que não seja verdade, que as pessoas realmente tenham espírito empreendedor, estejam querendo crescer, estejam querendo criar algo novo. Agora, o empreendedor tem que trabalhar muito, você sabe disso, né? Muito. Dependendo do ramo, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, etc. Férias. Tem férias. E eu creio que muita gente mesmo, não atenta para isso. Então, de repente, o sujeito fala, puxa vida, caramba, não vou viajar, feriado prolongado, eu vou ter que ficar aqui, etc. E acaba deixando para lá. No momento que você informa, que você educa, etc., você vai ter que deixar isso muito claro para essas pessoas. E aí sim, se ela estiver disposta a enfrentar esse tipo de realidade, ela vai empreender com uma possibilidade maior de sucesso, né? Sim. Agora, simplesmente falar, eu agora vou abrir meu próprio negócio, ir lá abrir uma lojinha, um restaurantinho, qualquer coisa, não é tão simples assim, não. Tá? Ainda mais sem a formação adequada e seu suporte adequado. Exatamente. Né? Tem entidades que ajudam, né? O Sebrae da vida, a prefeitura tem alguns programas ali de apoio ao empreendedor, aquela coisa toda, mas mesmo assim ainda é desafiador, né? É muito desafiador. Que depende muito do cara, né? Depende muito dele. Existe um negócio uma vez, eu estava na universidade ainda no Mackenzie e se criou lá uma disciplina de empreendedorismo. Bom, quem é que vai dar essa disciplina de empreendedorismo? Nós descobrimos que no nosso corpo de professores, nós estamos falando de uma das faculdades do Mackenzie, que era a Faculdade de Computação e Informática. Nós éramos uns 60 professores. Tinha 2 que eram empreendedores. Os outros todos tiveram uma carreira semelhante a que você falou. O cara estudou, o cara foi ou não foi para a empresa, o cara ficou na universidade, fez lá mestrado, doutorado, virou professor, não era empreendedor. Sim.
Então, como é que você vai pegar um cara que não é empreendedor Para ensinar para ensinar empreendedorismo. empreendedorismo? É verdade. Isso é uma coisa que também nós temos que levar em conta, certo? A maior parte dos empreendedores está lá ocupadíssimo em empreendendo, né? Não está aí disposto a, sabe, dando aula. E às vezes nem teve a formação adequada, porque tem muito empreendedor de sucesso no Brasil também que não teve a formação, né? O cara que montou ali uma loja, daí cresceu, criou outra, começou a contratar gente e hoje é um baita empresário brasileiro aí e tal, mas que não terminou a 8ª série, o primeiro colegial, o segundo grau, enfim. Não tem de tudo, né? Claro. Mas a priori tem que saber o fluxo de caixa, tem que saber. Esse cara sabe. Ele teve que, por mais precário que tenha sido a forma no começo, ele teve que entender a questão do dinheiro e tal. Essa base tem que existir, né? Exato. Eu participei nessa terça-feira de um evento, posso dizer o nome da empresa? Claro, pode. Da TOTUS. A TOTUS é uma... A TOTUS depois manda aí um bannerzinho pra gente colocar aqui Isso, também. Fica à vontade, fica o convite aí. Tá? A TOTUS tem inclusive um escritório aqui em Jundiaí. A TOTUS promoveu um evento num dos hotéis aqui da nossa cidade para mostrar basicamente a sua linha de produtos, as novidades, etc. Né? E eu fiquei muito impressionado, ainda falando de empreendedorismo, com a quantidade de ferramentas e de possibilidades que estão disponíveis para o empreendedor na área de marketing. Olha só. Tá? Os nossos empreendedores, em sua absoluta maioria, não entendem nada de marketing. Tá? Todo santo dia, na minha casa, tem uma dúzia de folhetos de uma pizzaria, ou de algumas pizzarias, que eu não vou comprar pizza dos caras, tá? E o cara vai lá e joga. Acaba te irritando, né? Você fala, pô, dessa eu não tudo compro. bem, eu vou lá, pego e jogo no lixo. Mas o empresário, o empreendedor, o dono da pizzaria, está jogando dinheiro fora. Muitos mercados fazem isso ainda hoje, né? Supermercado, então... Promoção do mercado. Exatamente. Eu fico na dúvida até que ponto isso funciona, porque eu também não compro. Eu chego em casa, recolho aquele monte de papel e jogo no lixo. Nem leio. Né? Exatamente, é isso que todo mundo deve fazer, né? Algum velhinho aposentado deve olhar dois e falar assim, opa, o frango aqui tá 5 centavos mais barato do que aqui, então eu vou lá, é mais pro cara ganhar. Falei a pé ali perto da casa dele, né? Agora, em termos de efetividade de marketing, não tem. Então, a maior parte dos nossos empreendedores, além de não ter essa formação financeira que nós nos concentramos, não tem a menor formação na área de marketing. O cara acha que é ir lá e jogar um folheto. E hoje você fala em omnichannel, você fala em cashback, um monte de técnicas novas de marketing que a pessoa não tem a menor ideia que existe. Sem contar todas as redes sociais, né? Você cria um perfil no Instagram aí. Exatamente. Estoura. Redes sociais. Então, esse empreendedor acaba vendo diminuir a possibilidade de sucesso dele por também não entender de marketing, né? Questões jurídicas, né? Às vezes o cara vai lá, contrata um empregado, de repente o empregado move uma ação contra ele que toma a empresa do cara, né? Porque ele não pagou o FGTS lá corretamente, esqueceu. Ele é meu amigo, então eu vou contratá-lo de maneira informal. Daí o sujeito vai para a Justiça do Trabalho e fala, não me registrou, tá? Exato. Então, tudo isso que nós falamos aqui, eu não diria que se resolve, mas se minora com o quê? Informação e educação. Agora, informação e educação empreendedora é difícil de dar. Ela tem que começar lá embaixo, né, como você colocou, né, e tem que prosseguir por todo o ciclo de vida do profissional. Ah, não, eu abri agora aqui uma rede de pizzaria, estou vendendo bem, estou tranquilo. Não está tranquilo. Amanhã vai aparecer um outro cara que vai abrir uma rede de esfirrarias, por exemplo, e vai tomar os teus clientes de pizza, né? E ele está vendendo pelo aplicativo ali de venda, Exatamente. e você não ainda. Então, Exatamente. tem essa distância também entre as pessoas que já estão na tecnologia, na inovação, já estão ali se virando pela internet para fazer suas vendas, e aquele que está mais conservador ali, que não vende pela internet ainda, também vendendo bem pouco, e daqui a pouco vai ter dificuldade. Menos que isso ainda, tem cara que não aceita cartão. Exato. Tá, hoje em dia, dinheiro vivo é algo em extinção, né? Então, são dificuldades que todo empreendedor enfrenta, os novos enfrentarão, e a gente precisa ter essa consciência que, apesar de que o empreendedorismo é algo muito importante para a nossa economia, para a nossa sociedade, é algo difícil de virar realidade. Eu costumava dizer que o único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. É verdade, é verdade. Então,
Há que se trabalhar muito se quiser ter algum sucesso, né? Sem sombra de dúvida. E eu acredito muito no do empreendedorismo, que meio que já nasce com a pessoa. Tem gente que já nasce com esse senso empreendedor. Além do empresário que se desenvolve, que busca o conhecimento acadêmico, ele também já nasce com isso. Tem uma historinha rápida que o prefeito Luiz Fernando sempre conta. Outro dia, uma criança, de acho que 12, 13 anos, o abordou. Ele estava num evento. O garotinho abordou ele e falou assim: prefeito, tudo bem? Eu preciso de um alvará porque eu quero vender suco de laranja. Ele falou: como assim? Mas você tá na escola? Ele tratou ali a situação, deu uma brincada e tal. E eu disse que o garoto falou assim: mas eu não quero que seja em qualquer lugar, eu quero que seja na 9 de julho, do lado do McDonald's, porque ali tem um fluxo grande de pessoas, eu quero vender suco de laranja ali. Esse cara vai ficar rico. Eu falei: esse é o futuro, esse aí tá bem encaminhado. Então, quer dizer, esse é um garoto que, de repente, se desenvolve, vira um empreendedor. Exato. Então ele trouxe, o garoto conheceu a prefeitura, conheceu as instalações e deu ali alguns caminhos, mas sempre focando em continue estudando, continue se desenvolvendo, que quando você tiver a idade pertinente, você então vai conseguir se desenvolver. Mas é uma história engraçada porque você vê, é uma forma ali, de repente esse garoto já até tem alguma coisa, já até tem, ele já está vendendo alguma coisa no seu bairro, para os seus familiares, para alguma coisa. E aí se desenvolve, e quem sabe se buscar uma formação adequada, vire um grande empresário brasileiro, assim como muitos, né? Você vê muitos grandes cases aí de empresários que começaram assim, de baixo, né, professor? Existe também, Jones, na minha visão, um problema cultural. Certo? Um dia eu peguei um táxi na nossa rodoviária aqui, comecei a conversar com o motorista, ele era formado em engenharia civil. Antes da pandemia, antes da crise, uma época que a construção civil estava bombando. Então, eu falei: pô, mas você está guiando táxi e tal? Ele falou: não consigo emprego, tal, não tenho experiência. Então, o que existe aqui no Brasil, infelizmente, é uma cultura bacharelesca. O cara tem que ir para a faculdade. Então, o sujeito é formado, mas ele está lá assando hambúrguer no McDonald's, tá? Ou guiando um táxi, né? Talvez, se nós tivéssemos uma valorização maior de profissões tão importantes como aquelas que normalmente são executadas por pessoal de nível superior, se a nossa sociedade valorizasse isso um pouco mais, nós teríamos gente muito mais realizada e com muito mais sucesso financeiro, por exemplo. Hoje você não encontra um marceneiro, você tem dificuldades para encontrar um bom pedreiro, tá? São funções que você não precisa de um curso superior, mas você precisa de alguma formação. Sim. Conhecimento, né, daquilo que você está fazendo. Exatamente. Então, a gente aqui, nós aqui no Brasil, eu estou me metendo a sociólogo aqui, é sociologia pura e simples, né? A gente aqui no Brasil não valoriza, ou até desvaloriza essas profissões menos intelectuais. E com isso, o que acontece? A gente deixa de dar oportunidades para muitos jovens que, com o diploma de curso superior na mão, vão lá fritar hambúrguer no McDonald's. Não que não seja importante fritar hambúrguer no McDonald's, sabe? Sim. Mas eu tenho uma experiência razoavelmente grande fora do Brasil. Funções como essa normalmente são executadas por universitários em suas horas vagas, tá? E aquilo é uma forma do sujeito ganhar algum dinheiro para poder viver um pouquinho melhor, tá? Sim. Nos Estados Unidos tem muito essa cultura, Sim, né? eu fui participar de um evento já faz bastante tempo na Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos. Eu fui fazer uma palestra lá, tá? Então foram me buscar, a universidade me mandou um carro me buscar no aeroporto. Eu estava conversando com o cara lá, o cara falou: não, eu sou aluno aqui e tal, então estou fazendo um bico aqui, pilotando o carro da universidade. Eu falei: legal. À noite fui tomar um shopping na cidade. Os garçons, tudo garotado. Não, eu sou aluno de engenharia, sou aluno de administração, sou aluno de economia, fazendo uma horinha extra. As famílias classe média aqui no Brasil enxergam isso como algo ruim. O meu filho vai lá trabalhar de garçom, sabe? Isso, infelizmente, é uma característica ruim da nossa cultura. Eu tenho amigos canadenses, gente muito, muito, muito bem de vida, tá? As filhas dele, nas férias, trabalhavam no Starbucks lá, tirando café. Normal, natural. Aqui, a gente vê, por exemplo, jovens de classe média, não fazem isso. E ao fazer isso, poderiam estar ganhando uma experiência empreendedora, uma experiência em empresa, etc. E nós aqui preferimos manter a molecada lá com o game, assistindo a uma série a mais, etc. Então existem
aqui no Brasil, infelizmente, problemas de ordem cultural que a gente precisa superar. O que vai passando, né? Do Vai pai para o passando, filho. vai passando. Esse filho que o pai não permitia que fosse garçom, ele também não vai permitir que seu filho faça a mesma coisa e vai indo. Para romper esse ciclo É difícil. É difícil. É muito difícil. Difícil. Mas tudo vem na formação, né? Essa questão do motorista que você falou, formado em engenharia civil. A gente vê muitos aí, hoje em dia, como Ubers, você encontra algumas pessoas, aí você pergunta, o cara é formado, ele fala inglês, ele já morou fora, não sei o quê. E, de novo, nada contra aquele que dirige, enfim... Pelo contrário, tem que valorizar. Mas, muitas vezes, ele fez aquela formação também, acho que ele fez aquele curso, mas não necessariamente ele atuou naquela área, né? Às vezes o cara faz engenharia civil, por exemplo, que ele, sei lá, eu acho legal essa profissão. Ele nunca foi estagiário numa construtora, quando ele era menor de idade, ele não buscou se aperfeiçoar, conhecimento um pouquinho mais naquela área, ele faz... Essa é outra coisa que eu sempre questiono, sabe? O cara que faz 18 anos, 19, 20, não sei, e entra numa faculdade, num curso que ele almeja ali, arquitetura, por exemplo. Mas tá bom, você já conviveu com um arquiteto, você já falou de arquitetura, você gosta de desenhar. Ele não parou para pensar nisso. Né? Ele falou, vou fazer arquitetura, que eu acho bonito, porque eu acho legal, eu quero ser veterinário, mas às vezes, tá bom. Você já andou de cavalo? Você tem cachorro? Você tem gato? Você limpa o cocô do seu cachorro? Eu não sei, às vezes não. E tem muito disso também. Eu conheço várias pessoas que entraram em faculdades para fazer alguns cursos, terminaram, foram até bem, tiraram notas boas e tal, mas não consegue emprego porque não é o ecossistema dela, não é o mercado que ela vive. Igual tecnologia, tem muito disso, né? Ela vou virar analista de sistemas, tá bom? Por quê? Porque eu gosto de ficar no Facebook. Não tem nada a ver. Eu gosto de internet, eu gosto de ver o site de notícias, tal. Eu gosto de usar o WhatsApp, eu gerencio vários grupos do meu WhatsApp, eu mexo bem ali. Mas tá bom, mas você conhece o que é algoritmo? Você já viu um código? Você sabe o que é o ML, você sabe o que de design, você gosta de algo... Não, ele nunca ouviu falar nisso. Aí é a história da escola, né? Talvez se na escola ele tivesse tido um pouquinho de acesso àquele negócio, tipo, isso é um algoritmo, interessante, gostei desse negócio. Pelo menos você fica com aquela formiguinha, né? Para quando for fazer a faculdade, você pelo menos tem uma base. Mas hoje acontece muito isso, né? Você vai para a faculdade, até porque facilitou a faculdade, né? Tem aí o ProUni, o Enem, você tem o mecanismo, que é legal, né? Dá acesso para muitas pessoas, mas muitas pessoas têm acesso sem necessariamente saber o que vão fazer. Então a gente tem muita gente formada hoje em dia sem emprego. Eu acho que tem que inverter essa ampulheta aí, né? Talvez começar de baixo para que, né? Acho que é por aí, né, professor? Inclusive, Jones, tem algumas histórias de pressões familiares. Eu tenho uma amiga que foi professora na Faculdade de Medicina aqui em Jundiaí, uma médica muito conhecida na nossa cidade, me contou uma história uma vez que me deixou arrepiado. Essa moça, ela estudou na Faculdade de Medicina de Botucatu, aqui da Unesp, é uma das melhores faculdades de medicina do Brasil. E ela tinha um colega de classe, né? E o cara fez o curso se arrastando. Ele falava, só estou fazendo esse curso porque minha mãe quer que eu faça. Pois é. Então imagina, o cara entrar num curso de medicina, um curso de 6 anos, não sei o quê. E ela me contou um episódio, aí sim que eu fiquei... Que quando no dia da formatura, o rapaz foi lá, recebeu o diploma, foi lá, entregou para mim e falou, você queria que eu fosse médico, tá aqui. Agora eu vou seguir, vou fazer o que eu quero na vida. Ele queria ser músico. Um cara voltado para a área de música clássica. Então você imagina, esse rapaz perdeu a única coisa que a gente não consegue recuperar. Tempo. Certo? Então a gente vê muitas pressões familiares, né? Empurrando jovens para profissões que eles não estão interessados. O meu avô foi advogado, meu pai também, eu também, então quero que meu filho seja advogado. E o cara, de repente, queria ser, sei lá, topógrafo. Músico, qualquer outra coisa. Então, família mais informação, né? É difícil, desafiador. Então, a gente vê advogados, às vezes, que não sabem escrever direito. Sim. A gente vê médico cometendo grandes equívocos por aí. Por quê? Entrou na faculdade, conseguiu se formar, até mesmo na tecnologia, né? Você vê o cara se formando aí, ele faz ali, estuda para ser DBA, né? Para mexer com banco de dados, mas na hora que o bicho pega mesmo, será que ele sabe mexer no SQL lá, se ele consegue desenvolver mesmo? Não necessariamente. Jones, a área de TI, em geral, as diversas funções na área de TI,
é muito difícil o sujeito enganar. Não dá, né? Não tem como. O cara se forma mal. Vamos supor, hoje não, sempre, né? Você entrou na universidade, se você não fizer nenhuma grande asneira, você sai lá no fundo, lá na frente, tá? Você se diploma, né? Sim. Isso sempre foi assim, não é hoje que é assim. Então, o cara vai fazer um teste para trabalhar numa empresa, a empresa tem condição de avaliar se o cara conhece ou não conhece aquilo que ele se propõe a fazer. A ferramenta ali. Né? Vamos supor que o sujeito conseguiu enrolar o recrutador, o selecionador, e foi trabalhar num time assim. Não dura meses ali, é muito difícil enrolar, tá? Tem certas funções, né, que você, não, fora da área de TI, que você consegue, né, vai tocando, pede socorro para um, pede ajuda para outro, e no final você vai levando, né? Sim. Agora, se você não for competente na área de TI, você não vai muito longe, você não vai permanecer na área há muito tempo. Além disso, especificamente na área de TI, o universo é pequeno. Ou seja, todo mundo conhece todo mundo. Você fica queimado, né? Então, você conhece fulano de tal? Conheço, né? Eu tinha um amigo que dizia o seguinte, quando você não quer falar muito mal de um cara, falar, aquele cara é incompetente, você pode dizer alguma coisa, conheço, ele é esforçado. Ele é esforçado, batata. Você já queimou o cara, já passou a mensagem, né? Eu indiquei uma menina uma vez para a empresa que eu trabalhava. E, porque eu gostava dela, trabalhamos juntos em uma outra empresa, eu indiquei ela para essa empresa que eu estava. Só que assim, na outra empresa ela estava sempre por lá, ela era da parte de infra, né? Dava suporte, helpdesk, aquela coisa toda. Eu indiquei ela para a empresa que eu estava. Chegou um momento que os caras da empresa que eu estava perguntaram se ela era formada realmente. Porque ela foi para uma outra área dentro da empresa que eu estava, bem mais técnica, para mexer, acho que no data center, já tinha algumas coisas um pouquinho mais graúdas ali, e não se desenvolvia, apesar dos treinamentos, apesar das tentativas todas, os caras vieram e falaram, viu, ela é formada mesmo, porque assim, tá muito esquisito, porque a gente faz algumas perguntas meio básicas e não tá indo, quer dizer, é isso que você tá falando, ela não se sustentou, não ficou acho que um mês e pouco, ou melhor dizendo, acho que perto dos 3 meses ali deram um fôlego para ver e teve que encerrar. Mas o que eu acho mágico na área da tecnologia, além dessa questão da formação, da competência ou não, é que tecnologia abre várias frentes, né? Por exemplo, você pode fazer uma faculdade de engenharia da computação, onde você vai passar por um monte de coisa, de programação a vendas. Você pode ser um bom vendedor de projetos de TI, por exemplo. Você não desenvolve, mas você vira um bom vendedor e se desenvolve, entra numa empresa como account manager e vai embora. Muita gente faz isso, inclusive, né? O cara que não gosta de programar, por exemplo, às vezes, ele pode até entrar numa empresa na parte técnica por um tempo, depois ele tenta programar, mas não é a praia dele, ele vai então para uma área mais comercial, uma área mais de negócios. Então a tecnologia proporciona isso, não só a tecnologia, várias áreas, mas a tecnologia principalmente porque ela está sempre mudando, né? Então, chegando hoje em dia, a gente está falando de metaverso, já estamos falando aí de 5G que está chegando agora, se Deus quiser vai vir o 5G, até estamos muito ansiosos aqui, né? Nas cidades, né? Talvez em 23 chegue nas cidades do nosso porte aqui em Jundiaí. Nós estamos gravando esse podcast aqui da cidade de Jundiaí, viu, pessoal? Só para deixar claro. Então 5G deve chegar em 2023, a tecnologia veio evoluindo, mas voltando aí a questão do comercial da coisa, né? A tecnologia tem espaço para todo mundo, na sua opinião? Cabe mais gente? Temos necessidade de mão de obra ainda? Como que tá? Como eu te falei. Dá para participar, todo mundo? Dá para participar. Só que, se você quiser vir para essa área, você tem que estar consciente de algumas coisas. Primeiro, você tem que conhecer a sub-área que você vai atuar. Você falou em área comercial. Eu, por exemplo, se eu fosse vender qualquer coisa, eu ia morrer de fome. Eu sou incapaz de vender qualquer coisa. Eu jamais seria um bom profissional na área comercial. Tá? Você é um excelente programador. Vai se tornar o programador mais excelente ainda. Tá? Você vai ser o comercial, como você falou, né? Todas as empresas têm pelo menos um comercial. Até o food truck tem que ter um cara comercial. Tem que Nem ter. que ele faça também os lanches ao mesmo tempo, né? Existe uma função na área de TI, né? Ela recebe nomes diferentes, né? Que é o analista de negócios, o analista funcional. É um cara que faz um interface entre a área estritamente técnica, os caras que desenvolvem lá, e a área usuária. Esse cara é extremamente importante, que ele tem que entender dos dois pedaços, né? Não tão profundamente, mas ele tem que fazer com que esses caras da área técnica façam exatamente o que o cara da área de negócio precisa fazer. Ou o que o cliente está pedindo, né? Esse aqui pode ser um cliente interno ou externo, tá?
Então, essa é uma função extremamente importante. E de tudo que eu fiz na minha vida, essa foi a função que eu mais me diverti. Porque você via coisas sendo construídas, sendo implementadas, e você não tinha a dor que o cara da área estritamente técnica tem. Trabalha de sábado, domingo, feriado, fica 36 horas sem dormir, coisas dessa espécie, por exemplo, né? Mas é interessante, é uma área interessante. A área de desenvolvimento puro e simples é uma área muito interessante e é a área que tem a maior carência de pessoal e que paga bem para os nossos padrões salariais. Então, tem muito espaço. O importante, como eu vinha dizendo, é que você conheça aquele pedaço para o qual você vai se dedicar, que você vista a camisa. Trabalhar em TI não é aquele negócio, bom, eu entro às 9, da meio-dia a 1 eu almoço, tá? E às 6 da tarde eu vou para casa. Não é assim. Você vai implantar alguma coisa, você vai botar alguma alteração para funcionar, isso acontece sábado, domingo, feriado. Eu cansei, né, morando aqui em Jundiaí, de receber telefonema de madrugada, vem para cá, tá? Sim. Pega o carro Tá e vai para dando São Paulo. Tem que ir para São Pega o carro, Paulo. vai para São Paulo, tá? Eu cansei de perder domingos, feriados, trabalhando porque precisava trabalhar, tá? Até porque, lembrando, se estão te chamando é porque deu problema no servidor ou em algum componente. Exatamente. E isso reflete lá no negócio da empresa. Claro. Essa empresa não necessariamente é de TI, ela tem um TI que gerencia, mas você Exatamente. pode estar num banco, por exemplo, e se você não resolve aquilo, não faz saque. A gente viu recentemente aí, né, lojas americanas, redes, etc., que ficaram fora do ar. A razão foram ataques de hackers, tá? Uhum. Mas os caras tiveram prejuízos milionários porque ficaram algumas horas fora do ar, né? Exato. Não Então, vende, não produz e tal, porque não o TI entrega, não né? entrega. Então, você precisa estar consciente disso. Outra coisa que é necessária é que a tecnologia muda todo santo dia. Então, você tem que continuar Estudando, sempre, né? estudando. Outra coisa que você precisa é capacidade para se comunicar em todos os níveis. Então, se for implantar, por exemplo, um sistema numa fábrica, no chão de fábrica, você não pode chegar lá para o operador e falar, prezado colaborador, esta é a última palavra em tecnologia, porque nós vamos criar aqui um aplicativo que vai se conectar com o metaverso. Aí o cara vai falar, Da mesma forma, se você vai discutir um assunto mais estratégico com o presidente da empresa, você não pode chegar lá, dar um tapa nas costas do cara e falar, você viu o Corinthians aonde? Então você precisa desenvolver uma capacidade de comunicação em todos os níveis. Sim. Até o techniquez, né, professor? Até Saber o com quem você vai falar tecnicamente. Exatamente, com quem você vai usar o técnico. Porque às vezes você precisa de uma informação do cara da ponta, né? Claro, então, para você obter essa informação, né? Claro. Então, cultura técnica, você tem que estar permanentemente se atualizando, cultura geral. Por exemplo, esse tal de metaverso, será que ele vai me impactar ou não vai? Não sei, mas eu tenho que acompanhar. Sim. Tá? Tem que ficar de olho e saber. Ficar de olho, o que é isso? Vamos ver. Exatamente. Comunicação em outro idioma, inglês no caso, tá? Dizem muito do mandarim também, né? Aí Aí eu ainda não conheço ninguém que precisou falar mandarim, tá? Talvez seja uma falha minha. Mas tem um banco, por exemplo, que eu fiz algumas coisas com ele. Esse banco é um banco com sede nos Estados Unidos, ele tem 30 mil funcionários. 10 mil são da área de TI, pra você ter uma ideia. Vida. Então, aqui na América, nas Américas, o que eles chamam de Américas é do México para baixo. Então, por exemplo, a área de TI era em São Paulo. A área de RH era, sei lá, na Colômbia. A área de contabilidade era no Peru, tá? No Panamá. Então, o que acontece? Imagina se fosse na Europa, né? Você estava envolvendo aí meia dúzia de idiomas diferentes. Então, o que acontece? Eles têm um idioma de comunicação comum, que é o inglês. Então, a gente precisa ser capaz de se comunicar em inglês também. Sim. Eu vi muita gente na graduação que falava, eu vou me formar, daí eu vou fazer um curso de inglês. Não é assim. Você fez curso de português para aprender a falar? Não fez, né? Então, o importante é que você se comunique, você entenda o que o cara está falando e que ele entenda o que você está falando. Não faz mal que você fale, nós foi, nós veio, nós volta. Tá? O importante é que haja o entendimento. Sim. Então, o que você gosta? Eu gosto de rock. Você gosta de rock? Beleza. Ouça todo dia meia hora da sua banda predileta, tá? E olha a letra e associe o som à letra. Não, eu gosto de futebol. Você gosta de futebol? Entra lá no site da FIFA. Todo dia vê o noticiário da FIFA em inglês. Tá? Então, essa aproximação do idioma, essa capacidade de você comunicar,
comunicar, eu julgo fundamental, hoje e cada vez mais. Tá? Por quê? Porque os negócios, né, estão passando por um processo de globalização que dizem que a guerra vai fazer diminuir, mas vai fazer diminuir em alguns aspectos, talvez comerciais, mas não culturais. Tá? Então, nós precisamos ter capacidade de se comunicar em inglês. Mandarim, talvez Sim. Os seus filhos aí precisem, é melhor que eles saibam mandarim do que inglês, né? Mas pensar que o brasileiro não fala inglês, né, professor? No geral, Exatamente, aqui a gente não tem a exatamente. cultura simples assim de falar inglês. Né? Exatamente. O português tem, o português lá de Portugal, Sim, o cara sim, já eu nasce. estudei em Portugal, tá? Então, Aqui não. e, de novo, quer ir fazer um curso de inglês? Vá fazer. Intercâmbio, aquele que tem Intercâmbio condição. É importante, exato. Meus 3 filhos fizeram. Vá fazer um curso de inglês, quer fazer? Faz. Mas tem tanta coisa na internet, de graça. Pô. YouTube hoje em dia tem aula de... Exatamente. Só que precisa de disciplina. Tá? Eu vou estudar inglês, fazer um curso no YouTube. Todo dia, ou dia sim, dia não, eu vou ficar meia hora lá em frente prestando atenção. Eu não vou ficar dando paradinha aqui para ir olhar se o meu WhatsApp chegou alguma mensagem nova. Tá? Precisa de disciplina. De novo, o trabalho vem antes do sucesso, né? Exatamente. E é algo que depende muito da pessoa. Sim, né? só. Muito eu não, né? diria exclusivamente. Exclusivamente da pessoa, né? Exclusivamente. Não adianta, você não pega o inglês e enfia na cabeça da pessoa. Não. Por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha tudo, se você não sentar a meia hora ali e fazer disciplinadamente o estudo, você não aprende inglês. Então, aquilo que você falou, né? Se você tiver condições, vai viver um ano fora. O intercâmbio ali, você acelera o processo. Claro, claro. Agora, muitos jovens, né, não entendem isso, né? Um menino, filho dos amigos meus, foi para a Inglaterra para fazer um intercâmbio. Só que ele chegou lá, ele foi morar com um primo dele e mais alguns brasileiros. Eles foram trabalhar na mesma empresa. Tudo falando português. Ele chegou aqui e ele não falava nem esta de volta depois de um ano, né? Não adianta nada. Mas isso é importante. Então, esse autodesenvolvimento em todos os aspectos da vida, da cultura, etc., eu acho que é fundamental. A gente tem que estar atento para isso. Certo? A gente tem que estar muito atento para isso. Já cheguei onde eu queria, estou tranquilo. Cara, vem alguém que vai passar por cima de você logo, logo, logo. Isso para qualquer profissão, né, professor? Qualquer profissão. Qualquer profissão. Até mesmo o funcionalismo público, né? O cara que é concursado muitas vezes, mas espera lá, a arrecadação das prefeituras, dos governos também passa por dificuldades, folha de pagamento, os concursos estão cada vez mais escassos, você pode ver. Antigamente abria muito mais concurso público, citando isso porque é importante, né? Porque muitas vezes falar, vou prestar um concurso e fechou, tô tranquilo. Não, pera lá, já não estão abrindo tanto concurso como antigamente, já não paga tanto como antigamente, já tem os desafios. A aposentadoria não vai ser como antigamente. A aposentadoria, então o cara já pensa 2 vezes até para prestar concurso, né? Fala, opa, peraí, será mesmo que então ninguém está confortável, né? Hoje em dia tem que se coçar, tem que se tem que se desenvolver. Engraçado, Júlio, como as coisas mudam, né? Quando eu tirei o diploma daquilo que na época chamava ginásio, hoje chama-se 8ª série, teve formatura, etc. Eu me formei no Divino naquela época. Teve uma festa no então Cine Vila Ares, entrega dos diplomas, etc. Uma tia minha falou o seguinte: agora você está tranquilo, você já tem o ginásio. Olha só, já pensou se tivesse parado ali? Daí um dia, cara, já faz bastante tempo, se eu saí do Anchieta ali do campus, eu ia para São Paulo de Cometa, né? Saindo do campus tinha um abrigo ali que o Cometa parava ali, sei lá, e tinha um cartaz no suporte do ponto do ônibus, uns folhetos colados, estava dizendo o seguinte: empresa situada em Cajamar contrata ajudante geral. Ajudante geral é aquilo que a gente chamava de peão antigamente, né? Faz tudo ali. É o cara que vai varrer o chão, carregar caminhão, etc. Empresa de Cajamar contrata ajudante geral. Então tinha alguns detalhes, inclusive ensino médio completo. Certo? Requisito básico. Para você varrer o chão na fábrica, tá? Não só varrer o chão na fábrica, mas provavelmente você ia começar varrendo o chão na fábrica. Fazer de tudo, né? Então, esses requisitos, essas necessidades de saber mais, estudar mais, continuam valendo e se tornando cada vez mais fundamentais, né?
Isso, professor, acho que a gente está chegando ao nosso fim do nosso bate-papo. De novo, não é uma entrevista, é um bate-papo realmente. Estava com muita saudade de ouvir você falar. É um cara que eu gosto bastante, aprendi muito com você, obrigado. Jundiaiense, né? Que aí nos ensina diariamente com seus artigos, leio todos. Esse foi Ivaldo José Breternites. Por favor, faça suas considerações finais, então. E mais uma vez, muito obrigado por participar do nosso podcast. Quem fica grato sou eu, o convite me deixou muito feliz, certo? Principalmente por estar com você, uma pessoa que eu conheci na qualidade de aluno, hoje eu posso dizer que é amigo, e uma pessoa a quem eu admiro pela disposição constante, pela capacidade de realização, por estar correndo atrás, que é aquilo que a gente disse aqui que é fundamental. Muito obrigado, Jones. Muito obrigado, professor Vivaldo. Esse foi o podcast Pod Inova. Acompanhe as nossas próximas gravações, os nossos próximos programas aqui no nosso estúdio, gravado aqui em Jundiaí, e em breve uma nova entrevista, um novo bate-papo para vocês. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e até a próxima.